Olá, estamos começando mais um programa Claramente, você de bem com a sua inteligência emocional. É uma satisfação estar aqui com você e compartilhar ideias e informações científicas para a sua saúde psicológica. Você se abre para as pessoas? Se sente desconfortável em ser íntimo de alguém? Não no sentido sexual, mas no sentido emocional? Tem muita gente que pratica muito sexo, mas tem medo de abrir o coração. Por que este medo? Será que você sofreu no seu passado infantil, na juventude, e carrega ainda as consequências daqueles sofrimentos até hoje? Será que as dores, as perdas do passado influenciam a maneira como você se relaciona consigo mesmo, com os outros, com Deus e com a vida? Será que traumas, amarguras, sofrimentos vividos ao longo de sua vida, na sua família de origem, contribuem hoje para alguma compulsão que você sente, algum vício, algum medo, ou agressividade, fobia, pânico, depressão? Uma das necessidades básicas do ser humano, qualquer ser humano, é a afetividade. Abraham Maslow foi um psicólogo norte-americano que trabalhou no famoso MIT, no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, uma universidade particular de pesquisa localizada na cidade de Cambridge, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Ele desenvolveu a famosa pirâmide de necessidades básicas do ser humano. Existem críticas quanto à teoria dele, mas Maslow definiu 5 necessidades principais do ser humano, como sendo, primeiro, necessidades fisiológicas; segundo, necessidade de segurança; terceiro, necessidades sociais de amor e relacionamentos; quarto, necessidade de estima; e quinto, necessidade de realização pessoal. Vamos dar uma rápida olhada no significado de cada uma delas. Em primeiro lugar, dentre as necessidades fisiológicas básicas, Maslow cita a fome, a sede, o sono, o sexo, a excreção, o abrigo. Eu particularmente discordo dele sobre o sexo ser uma necessidade básica. Por exemplo, o psicanalista e também psicólogo, profundo pensador chamado Rollo May, ele afirma que a presença de ansiedade não é necessariamente relacionada com a repressão sexual, como Freud diz. Na clínica psicológica, no dia a dia do atendimento de pessoas que se envolvem regularmente em atividades sexuais, que praticam muito sexo, nós encontramos muitas pessoas que se queixam de ansiedade alta. O Dr. Rollo May explica que pessoas brilhantes podem ter abstinência sexual sem se tornar ansiosas. Você vê isso num fantástico livro dele chamado O Significado de Ansiedade, lá na página 141. Eu posso citar o maior exemplo que eu tenho na minha vida, na minha cabeça. O maior exemplo é o Senhor Jesus Cristo, que em sua humanidade, ao viver aqui por 33 anos e meio, ele não teve vida sexual. E é o único exemplo perfeito de saúde emocional, psicológica, mental de todos os tempos e em toda a humanidade. Um segundo aspecto que Abraham Maslow cita fala da necessidade de segurança, que vai desde a simples necessidade de sentir-se seguro dentro de uma casa até formas mais elaboradas de segurança, como um emprego estável, um plano de saúde ou seguro de vida, se for possível. O terceiro aspecto vem as necessidades sociais, ou de amor e de afeto, de carinho, de ter sentimentos, de pertencer a um grupo. Isso é muito importante. Quarto, vem as necessidades de estima. É o reconhecimento das nossas capacidades pessoais, o reconhecimento do valor dos outros, é uma saudável valorização pessoal. Eu estou falando saudável, não é uma exaltação pessoal. E quinto aspecto, finalmente, ele fala das necessidades de autorrealização, em que o indivíduo procura tornar-se aquilo que ele pode ser. E tem que ver com o quê? Com criatividade, com moralidade, com solução de problemas. Segundo o relato bíblico, Deus criou os seres humanos, inicialmente os colocou no jardim chamado Jardim do Éden. Adão e Eva eram felizes, eles não sentiam falta de nada. Todas as necessidades deles eram satisfeitas e todas eram saudáveis.
Não havia doença, nem carência de afeto. Não havia neurose, nem angústia, nem depressão, nem violência, nem medo e nem corrupção. Mas houve um problema que a Bíblia chama de pecado. Pecado é a transgressão da lei de Deus que produz consequências dolorosas e, finalmente, a morte. Pecado é tudo aquilo que faz você infeliz, que machuca, que produz tragédias. Adão e Eva pecaram. Os pecados deles, sabe quais foram? Desconfiança da sabedoria e da bondade de Deus, a descrença na palavra de Deus e a rejeição da autoridade de Deus. A partir daí, nunca mais houve uma família 100% normal em termos afetivos. Todas ficaram afetadas, algumas mais, outras menos. A necessidade de afeto foi prejudicada. Em todas as famílias, em todos os tempos, em todas as sociedades, ocorre uma tendência ou para a superproteção ou para a negligência. Todos fomos atingidos pelo pecado porque entrou em nossa natureza um troço chamado egoísmo, orgulho e outras vicissitudes. Houve uma perda, faltou algo, falta um ajuste emocional. Ficamos carentes. A diferença é que uns são carentes de serem mais racionais porque se tornaram sensíveis demais. E outros são carentes de serem mais afetivos porque se tornaram racionais demais. Realmente eu creio que só o Senhor Jesus Cristo é que conseguia, ao viver aqui nesse planeta, equilibrar razão e emoção. Quando uma pessoa não consegue lidar com a sua emoção, com a sua afetividade de maneira equilibrada, ela pode desenvolver uma obsessão, uma compulsão, um vício ou chamada de adicção, seja por qualquer coisa, por pessoas, por academicismo, pelo trabalho, pelo sexo, por jogo, por comida, compras, romance, automutilação, compulsão por dinheiro, por pornografia, por videogames, pelo álcool e outras drogas. A gente se torna aquilo que nos causa menos dor. Eu vou repetir, a gente se torna aquilo que nos causa menos dor. Mas aí você pode ter escutado isso que eu disse e pensar assim, contra-argumentar, dizendo, mas isso que eu me tornei me faz sofrer. Eu não gosto de ser assim, desse jeito. Estou sofrendo muito. Olha como é que eu tenho tanta fobia. Ou então, olha como é que eu vivo com pânico. Como é que você está dizendo que a gente se torna aquilo que nos causa menos dor? Bem, eu vou tentar explicar. Isso que você é hoje é o melhor que você conseguiu ser até agora com os recursos que você dispõe. Os seus sintomas, seja fobia, pânico, depressão, dependência química, compulsão alimentar, etc., são defesas que você está usando porque ainda não aprendeu a lidar com seus conflitos de uma maneira melhor. Eu vou explicar um pouco melhor, vou tentar. Uma criança pode ter sido vítima de abuso verbal e afetivo ao longo da sua infância. Seu pai ou sua mãe podem ter sido pessoas irônicas, agressivas, distantes, frias, e isso pode ter gerado na criança um fechamento, um encolhimento, uma retração. E ela pode ter crescido com uma característica de introversão que a impede de se relacionar socialmente de forma agradável, preferindo estar sozinha e isolada. Eu estou citando apenas um exemplo. Mas esse isolamento também produz dor. O fato dela ter se tornado fechada socialmente foi o melhor que ela conseguiu. Ela se fechou porque foi uma defesa usada para se proteger dos abusos da família de origem onde ela vivia. Foi um escudo de autoproteção contra a dor de ser rejeitada pelo pai ou pela mãe, ou pelos dois. Um escudo protege, não é verdade? Mas também afasta do contato íntimo. Então, nesse exemplo que eu estou dando, essa pessoa se tornou o que ela se tornou porque, ao se fechar, sente menos dor. A compulsão pode ser, então, uma manifestação de sofrimento e, ao mesmo tempo, uma proteção por causa de traumas, de feridas difíceis para aquela pessoa. Pode ser uma manifestação de sofrimento porque a compulsão é um distúrbio, é sinal de que algo na vida mental da pessoa está mal.
E é uma defesa também porque quando a pessoa está envolvida com a sua compulsão, ela desvia o pensamento e o sentimento da dor original para o objeto da sua compulsão. A compulsão é um desespero no campo emocional. Ela serve para nos proteger da dor associada ao amor. A compulsão, diz a autora, é uma complicação menor para se lidar e evitar a dor, que é uma complicação maior. Para uma pessoa com sofrimentos psicológicos, seja depressão, fobia, pânico, ansiedade excessiva, dependência química, etc., não ficar dependente de medicação e poder realmente melhorar, ela vai precisar examinar as decisões que tomou no seu passado relacionadas com a noção de valor pessoal e decifrar o que cultivou na sua mente sobre o desejo de ser amada. Se ela saiu da infância sem ter certeza de ter sido amada, sem ter sentido que foi amada pelos cuidadores, será que isso produziu nela um pensamento, uma crença sobre si mesma como não tendo valor? É comum uma criança, ao viver num ambiente com frieza afetiva, cultivar inconscientemente pensamentos de que ela não tem importância. Porque as crianças podem desenvolver esse tipo de pensamento e de desvalor, a gente fica pensando por que isso aí? Sabe por quê? Porque naturalmente para elas os pais sempre estão certos. E quando pai e mãe perdem o controle e agridem o filho, a filha, com palavras duras e com atitudes estúpidas, a criança ainda tenta proteger na mente dela a ideia de que pai e mãe estão certos e que ela é que está errada. Então, é importante para a pessoa sofrendo emocionalmente começar a examinar as decisões que tomou no seu passado e que tem que ver com a noção de valor pessoal no presente, hoje, e o que cultivou em sua mente sobre o desejo de ser amada. Você tem cultivado um desejo idealizado de ser amada, de ser amado? Você está presa na idealização, na fantasia de um amor perfeito, de modo que perde o que há de bom no relacionamento possível, atual, aí em sua família? Ainda não aceitou as perdas do passado? Tem fugido disto através de alguma compulsão? Se você admite que sim, então pare e nos próximos dias analise sua vida passada. Peça a luz a Deus para Ele iluminar sua mente e ajudar você a entender, a trazer para o consciente tudo aquilo que Deus sabe que você precisa compreender para ser liberto, liberta da sua dor emocional. Peça a Ele forças para aguentar os sentimentos dolorosos originais produzidos ao pensar nessas coisas. Foi Deus mesmo que disse que, ao você conhecer a verdade o libertará. Olha esse conselho dessa pessoa sábia que diz assim: deveríamos estudar a experiência da vida passada, estudá-la assim como nós estudamos as provas de um artigo para encontrar os erros e anotá-los nas margens da página. Deveríamos fazer isso diariamente e anotar nossas faltas de modo que possamos evitá-las no futuro. Vamos agora então para um breve intervalo e já voltamos com esse assunto. Até já. Estamos de volta com o programa Claramente. Hoje estamos falando sobre remédios psicológicos para suas dores emocionais. No primeiro bloco eu comentei que um primeiro passo para sair de seus problemas emocionais tem que ver com examinar as decisões que tomou no seu passado relacionadas com a noção de valor pessoal e decifrar o que cultivou em sua mente sobre o desejo de ser amado, de ser amada. Um segundo passo se relaciona com observar se é necessário melhorar sua intimidade, sua sinceridade emocional. Não intimidade no sentido de sexualidade, mas de vivência de afeto, de carinho, de abertura do coração para com uma outra pessoa. Como eu já comentei, muita gente tem sexo, mas não tem intimidade. Aquela palavra que os jovens usam, né? Ficar. Ficar é um exemplo de intimidade sem intimidade. Ficar para os jovens é quando um rapaz e uma moça se encontram numa festa, se abraçam, se beijam, podem ter sexo genital ou não, e no dia seguinte, ao passar um pelo outro, apenas podem dizer oi e nada mais. É um relacionamento descartável, sem compromisso, sem intimidade.
É só corpo, só emoção, não sobra nada. É um sintoma da sociedade sensualizada que acaba contribuindo para o aumento da violência. O cardiologista e professor na Universidade da Califórnia, em São Francisco, Dr. Jim Ornish, autor de vários livros, e um deles sobre aspectos emocionais e sociais que contribuem para a doença cardíaca, ele diz o seguinte: sair com várias mulheres ou homens é uma maneira de se ter experiência superficial. Ajuda a erguer uma barreira à intimidade. Tem gente que, quando chega perto da outra, torna-se vulnerável. Isto a assusta e ela, em seguida, passa para outra pessoa. Uma pessoa assim pode, ao mesmo tempo, nunca estar sozinho e nunca ter intimidade com ninguém. Pode produzir, durante algum tempo, uma sensação boa, mas sempre deixa, no fundo, uma sensação maior de solidão e vazio. Você pode obter alívio da dor emocional assim, tendo uma pessoa atrás da outra. É como um calmante que você toma e depois tem que tomar outro. Ou como uma realização profissional que você obtém e logo vem um vazio e precisa de outra realização para não sentir dor. Esse é um livro muito interessante, Amor e Sobrevivência, do Dr. Jim Ornish. Melhorar a intimidade afetiva é, portanto, abrir mão da compulsão. Uma pessoa compulsiva não pratica a intimidade saudável. Ela pode ser até compulsiva por sexo ou por romance, mas a compulsão a domina e a atrapalha de ser íntima no todo. Veja o que essa autora diz. Quando nos tornamos íntimos de alguém, perdemos o controle. Perdemos o controle de por quanto tempo eles ficam ou se vão embora, de como se sentem a nosso respeito, de como nos sentimos a respeito do que fazem ou dizem. Perdemos o controle do efeito que amá-los provoca em nossas vidas. Tornamo-nos vulneráveis à perda, à dor, à morte. Um livro também bem interessante que fala sobre carência afetiva e alimentação, uma questão delicada. Então, se tornar íntimo é abrir o coração para uma outra pessoa. Mas o que virá desta pessoa para você? Aceitação, rejeição, ironia, afeto, indiferença? Quando uma criança abre seu coração para o pai e para a mãe e recebe de volta uma palavra fria, dura, e se isso acontece com frequência ao longo da infância, ela se sente justamente magoada, é uma mágoa justa. Alguma coisa difícil para ela acontece. Ela pode sentir angústia, tristeza, medo diante da atitude ruim do pai ou da mãe. O machucado emocional que se instala na criança pode ficar incurável, pode ficar uma ferida aberta por muitos anos, até por décadas. E esta criança irá tentar diminuir a dor da rejeição ou fingir que não foi nada. Ela vai se moldando em sua personalidade para se proteger da dor. É como eu expliquei no primeiro bloco, né, que o tipo de pessoa que ela e que todos nós nos tornamos é o que nos causa menos dor. Em outras palavras, a gente se torna aquilo que nos causa menos dor. A criança que se sentiu rejeitada, ela pode passar muitos anos da vida adulta tentando conseguir alguém que a ame da maneira como ela é, da maneira como ela precisava ter sido amada no passado infantil. Cobranças que marido e mulher fazem no casamento de um para o outro, em parte tem que ver com isso, com a criança interior de cada um que permanece sedenta de um afeto idealizado, perdido lá no passado. Então, pessoas adultas podem ter medo de abrir o coração para o outro indivíduo porque provavelmente as primeiras experiências íntimas que elas tiveram na vida foram assustadoras e não porque não possuem capacidade para amar. Não critique então a si mesmo, não se deprecie achando que você não é capaz de amar. A capacidade existe, Deus dá essa capacidade, mas o medo de doer de novo também pode existir. Dr. Jim Ornish diz o seguinte: o segredo da sobrevivência é o amor. Quando nos sentimos amados e amamos, nosso sofrimento diminui
nossas feridas mais profundas começam a cicatrizar. Nosso coração começa a se sentir suficientemente mais seguro para ser vulnerável e se abrir um pouco mais. Daí você não vai precisar canalizar a humanidade e a afetividade para querer ser máquina nas relações de trabalho. Então, o que se pode fazer para lidar com dores emocionais que se manifestam por compulsões e por outras dificuldades comportamentais? O que se pode fazer? Bom, primeiro, procure examinar por que você tem tanto medo. Deixa eu sentar aqui para continuar a falar com você. Por que você tem tanto medo? De onde vem esse medo? Você tem que pensar nisso. Segundo, pense em que tipo de sentimentos você pode ter experimentado lá atrás no seu passado, quando você sofria na sua família. Que sentimentos você tinha quando criança e que quando eles surgiam, você tinha que bloqueá-los por ser impedido de falar ou de se expressar. Que emoções você experimentava quando se sentia não aceito pela criança que você era? Será que você sentia raiva, medo, tristeza, culpa, vergonha, dor? Pense um pouco nisso, tente lembrar isso aí. Um terceiro passo é se você tem alguém com quem falar dessas coisas, com quem você possa se abrir de maneira confiável, de maneira ética, talvez no atendimento profissional, isso poderá lhe ajudar, porque ao você expressar seus sentimentos, seus pensamentos, esta pessoa que vai te escutar, ela sendo uma boa conselheira, alguém que sabe escutar, ela irá valorizar o que você diz, não vai te rejeitar, vai te aceitar, não vai punir você por falar dessas coisas. Ou seja, vai fazer talvez o contrário do que pode ter acontecido lá atrás na sua infância, quando você não foi ouvido, não foi aceito, foi punido e rejeitado injustamente. Então, dessa maneira, a cura da ferida pode ir andando passo a passo. Um outro passo também pense também que você precisa abrir mão do desejo e das atitudes de controle dos outros, querendo com isso que eles façam o que você quer. Tentar manter o controle sobre os outros é o mesmo que insistir na ideia de que a cura da sua dor está relacionada com o outro ter que ser para você o que seus pais não foram. Outro aspecto, passe agora a tomar conta de sua vida, de sua pessoa. Pense e aceite que seu bem-estar não está nas mãos das pessoas, das outras pessoas. Você é que é responsável pelo seu próprio bem-estar. Se você mantiver a ideia e a postura de que, para se sentir bem, as outras pessoas precisam estar com você de um jeito que você quer, isto significa colocar nas mãos dessas pessoas a sua felicidade. Percebe que isso é uma armadilha que você constrói para si mesmo, para si mesma? Outro aspecto, quando você vai percebendo tudo isso, quando pensa nessas coisas e vai entendendo que o que faltou de afeto, de carinho, de aceitação, de colo no relacionamento com seus pais no passado, não pode ser recuperado no presente, você pode aceitar essa realidade, aceitar a perda, a falta, os vazios do passado. E isso, essa aceitação liberta. Olha essa frase interessante, pense nisso. Mais importante do que seus pais fizeram com você é o que você faz com o que eles fizeram. Eu vou repetir, porque é bem importante você pensar nisso. Mais importante do que seus pais fizeram com você é o que você faz agora na sua vida com o que eles fizeram. Então, quando paramos de viver reagindo ao que nos faltou no passado, podemos começar a viver a vida que Deus quer que vivamos no presente. Podemos viver reagindo de maneiras muito variadas, querendo tomar conta dos outros, viver seguidamente com pessoas complicadas que nos machucam, nos chamados relacionamentos tóxicos. A escritora Jeanne explica o seguinte: a paz e o contentamento são sentimentos que necessitam ser praticados para serem aprendidos. Não são consequência do sucesso, do amor ou da magreza. São, entre outras coisas, consequência de se parar no momento presente e olhar
à volta. Então, pare e olhe. Pense, mas não fique mais fantasiando um amor ideal. Dini complementa dizendo assim: precisamos atravessar o passado para viver o presente. Através, mas não além de. Através, não acima. Através, não fora de. Falando, sentindo, chorando, tendo raiva, rindo, sendo destemidamente honesto sobre o passado. Dessa forma, o presente se torna ele mesmo, nada mais. Então, saúde mental tem que ver com experimentar e expressar sentimentos de uma forma adequada, equilibrada, oportuna, necessária, funcionalmente. Quando ocorrem problemas nesse sentido, especialmente na infância, podem surgir desequilíbrios na personalidade. Doutora Lee Vaillant, que foi professora de psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de Harvard, ela escreveu o seguinte: muitos, talvez a maioria, dos problemas da vida das pessoas poderiam ser resolvidos ou aceitos maduramente se não houvesse bloqueios à expressão normal, madura dos sentimentos repelidos. Eu aguardo você semana que vem aqui no programa Claramente. Até lá.